Olá, bom dia, graça e paz. Que o teu novo dia seja abençoado, repleto de boas realizações. Amém? Que Deus esteja contigo e com todo o teu lar. Em nome de Jesus. Hoje, dando continuidade à nossa oração da manhã, vamos ler o capítulo de número 7 do primeiro livro de Reis. E o capítulo de número 7 do primeiro livro de Reis tem como título Salomão edifica um palácio. Amém? Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Edificou a casa do bosque do Líbano de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberto de cedro sobre as vigas que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. Havia janelas em 3 ordens e janela oposta à janela em 3 fileiras. E também todas as portas e ombreiras quadradas eram de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra em 3 ordens. Depois fez o salão das colunas de 50 côvados de comprimento e 30 de largura, e havia um pórtico de colunas defronte dele, um baldaquino. Também fez o portico para o trono, onde julgava, isto é, o pórtico de juízo, que estava revestido de cedro, de soalho e assoalho. A sua casa em que moraria, fê-la noutro pátio atrás da sala do trono, de obra semelhante a esta. Também para a filha de Faraó, que tomara por mulher, fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Todas estas coisas eram de pedra finíssima, cortadas à medida, serrada à serra, por dentro e por fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até ao grande pátio. O fundamento era de pedras de valor, pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 5 côvados. E em cima delas pedras finas, lavradas segundo as medidas, e madeira de cedro. Ao redor do grande átrio havia 3 ordens de pedra cortadas e uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. O versículo de número 13 tem como título A mobília e os utensílios para o templo. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer a Irão de Tiro. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. E formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de bronze para pôr sobre o alto das colunas, de 5 côvados, era a altura de cada um deles.
As redes eram de obra de rede. As redes eram de obra de rede. As cintas de obra de cadeia para os capitéis, que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Fez também romãs em 2 fileiras por cima de uma das obras de rede, para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas era de cobre, era de obra de lírio, no pórtico de 4 côvados. Perto do bojo, próximo à obra de rede, os capitéis que estavam no alto de 2 colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileira em redor, sobre um e sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo e levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. No alto das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. E fez mais uma de fundação de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, perfeitamente redonda e de 5 côvados de altura, e um côvado de 30 côvados, e um cordão de 30 côvados, e cingiu em redor. Por baixo da sua borda em redor, havia colossíntidas, 10 em cada côvado. Estavam em 2 fileiras, fundidas quando se fundiu o mar. E firmava-se sobre 10 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava em cima deles, e todas as suas partes posteriores para o lado de dentro. A grossura dele era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, como flor de lírios, comportava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, de 4 côvados, e a sua largura, e 3 côvados a sua altura. E eram do seguinte modo: tinham painéis que estavam entre molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins. E sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois juntaras de obras estendida. Tinha cada suporte 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Os seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia festões. E a boca da pia estava dentro da coroa de um côvado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra da base de côvado e meio, e também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis,
e os eixos das rodas formavam uma peça com um suporte. Cada roda era de 1,5 côvados de altura. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro. Seus eixos, suas cambas, seus cubos e seus raios, todos eram fundidos. Havia 4 apoios aos 4 cantos de cada suporte, que com esse formavam uma peça. E no alto de cada base havia uma peça redonda de 0,5 côvado de altura. Também sobre o alto de cada base havia asas de cintas que saiu delas. Na superfície dos seus apoios e dos seus painéis, gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com festões ao redor. Conforme a esta fez as 10 bases, todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de bronze, em cada uma cabiam 40 batos, e cada uma era de 4 côvados. Sobre cada um dos 10 suportes estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém, o mar pôs ao lado direito da casa, para o lado do oriente, da parte do sul. Depois fez Irão os caldeirões e as pás e as bacias. Assim terminou ele de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. A saber, as 2 colunas, os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas e as 2 redes para cobrir os 2 globos do capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. As 2 colunas, os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. Juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases. 44. Isso. O mar com os 12 bois por baixo. E os caldeirões, as pás, as bacias e todos estes objetos que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre polido. Na planície do Jordão, o rei o fez fundir em terra barrenta, entre Sucote e Zaretã. E deixou Salomão de pesar todos os objetos pelo seu excessivo número, nem se averigou o peso do cobre. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre o qual estavam os pães da proposição. E os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo de ouro finíssimo, as flores, as lâmpadas e os espivitadores também de ouro. Também as taças, as espevitadeiras, as bacias, o recipiente para incenso e os braceiros de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior para o Santo dos Santos e das portas do santo lugar do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro
e os objetos, pois entre os tesouros da casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Gente, tinha muito ouro na época, olha. Com certeza não tinha tanto bandido como tem hoje. O negócio tinha sido bem difícil para Salomão. Gente, obrigado por acompanhar a gente até aqui. Que Deus te abençoe poderosamente, grandemente. Que te dê muita sabedoria como deu a Salomão. Porção dobrada dessa sabedoria que nos dias de hoje é complicado. Naquele tempo era complicado, mas nos dias de hoje não sei não, mas parece ser bem mais complicado, né? Mas que tu tenha assim muita sabedoria, muito entendimento, muita compreensão e que muitas portas se abram para que você adentre e consiga realizar o teu desejo. E que essas portas se abram e que Deus te capacite para ultrapassar cada uma delas. Amém? Volte amanhã para ouvir a nossa oração, para nos acompanhar, para ler a Bíblia com a gente. E te prepara, porque a vinda de Jesus está próxima. Amém?